Vamos lá, e penso eu agora que demos uma pequena pausa, né, ali no contexto do nascimento do menino Jesus, para nos aproximar dos sentimentos sacrificiais da Virgem Maria no momento do nascimento do Verbo de Deus. E isso tudo para aprimorar ainda mais a nossa devoção à Virgem Maria. Tá? E penso eu que vamos continuar em mais uma aula para fechar esse pequeno contexto. Tá? Mas, como sempre, vamos invocar a Deus unitrino para que venha sobre todos nós o grande amor que Jesus nos prometeu quando subia aos céus. Ele prometeu aos seus apóstolos, sua igreja, seus discípulos, que nos enviaria o Espírito Santo, dom de Deus. Vamos pedir juntos que o Espírito Santo, dom de Deus, seja sempre o nosso guia. Peçamos que o Espírito de Deus esteja em nós para aprendermos e ensinarmos tudo aquilo que Deus nos concede. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, vamos agora continuar, né? Já falamos 2 aulas a respeito daquele sentimento, né? Podemos dizer assim, aquele sentimento de dor, um sentimento sacrificial que parte da vida da Virgem Maria em relação a aquela gestualidade de colocar o menino Jesus na manjedoura, né? Que já é um sinal do altar sacrificial de que Jesus irá morrer, né? De que irá entregar sua vida, seu corpo para salvar a humanidade de todos os seus pecados. Estamos ali conversando um pouco a respeito disso, para que de fato também tomemos consciência de que a nossa devoção à Virgem Maria, a nossa piedade, nossas orações piedosas à Virgem Maria, deve também se aproximar de todos os sentimentos que ela teve em sua vida. Tá? E estamos aqui utilizando como base, tá? o livro do Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, e nós vamos continuar então nesse itinerário de consagração. Na última aula falamos sobre 3 graus da verdadeira devoção à Virgem Maria, né? 1º grau, 2º grau e 3º grau. E na sequência, o Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, ele escreve em que consiste esta consagração, né? Como que ela é feita, qual que é a base dela, qual que é a consistência desta consagração. Ele diz assim, né, na sua mensagem, ele diz, esta consagração consiste em prometer a Maria recorrer filial e constantemente a ela. Viver em uma habitual dependência em relação a ela, para chegar a uma mais íntima união com nosso Senhor e por Ele com a Santíssima Trindade presente em nós. É interessante
perceber esse percurso de ensinamento a respeito da teologia mariana, né? Porque por vezes o fiel se esquece de observar detalhes como este, né? Note bem que o Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, né, ele é bastante cuidadoso a respeito de como deve ser, quais os passos que devem ser dados à verdadeira devoção à Virgem Maria, né? E como que é formado tudo isso. E então ele explica qual o sentido de se aproximar da Virgem Maria e qual o objetivo que nós temos. Isso deve ficar claro na cabeça de cada fiel, quando toma como protetora a Mãe de Deus, né? A nossa proteção não deve se encerrar na Virgem Maria, não. De fato, ela nos protege. Mas se a Virgem Maria protege toda a Igreja de Cristo, protege todos os seus filhos e filhas, é com um objetivo. Ela protege a todos para que todos esses protegidos por ela alcancem os cuidados do próprio Jesus. Ela protege para que as pessoas aprendam o caminho de Jesus, né? É este o sentido, né? Uma pequena informação, né, que é de crucial importância, tá? Temos que viver dependentes da Virgem Maria. A nossa devoção, nossa verdadeira devoção, deve passar por esse caminho. Sim, sem dúvida, você deve se lançar nos braços da Virgem Maria. Você deve tê-la como uma mãe, né? Aquela que eu citei na aula anterior, que Jesus no Monte Calvário entrega a sua Santíssima Mãe ao discípulo João, que ali então reflete a todos nós. Então devemos tê-la como mãe. Por quê? Se de fato ela como mãe foi confiada a Deus, né? Foi confiada, melhor dizendo, foi confiada a ela os cuidados do nascimento do menino Jesus. Então, Deus, que tudo sabe, que é onisciente, tem a sabedoria eterna nele, se Deus sabe que ela iria cuidar como bem cuidou, muito bem, de maneira perfeitíssima, do Filho unigênito do Pai, então é fácil de entender que agora a Mãe de Deus, que após ter cumprido a sua missão aqui nesta terra, né, como vai descrever o Concílio Vaticano II, né, na Lumen Gentium, a partir do seu capítulo 8º, né, após a Virgem Santíssima ter cumprido a sua missão aqui na terra, ela foi elevada de corpo e alma para junto de seu Filho Jesus. Significando agora que Nossa Senhora, ela recebeu de Deus aquele privilégio de ser chamada Rainha do Céu e Rainha da Terra. E em outro local, Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, ele nos recorda que Maria também, por esses privilégios singulares que Deus concedeu a ela, ela também é chamada Mãe da Igreja e Mãe de todos os homens. Ora, fica aqui um pouco meio que fácil a conclusão lógica, né? Então, se ela cuidou de maneira perfeitíssima do menino Jesus, se ela foi uma mulher que Deus confiou
queria ser uma boa e santa mãe do unigênito de Deus? Então, se agora ela é rainha do céu, rainha da terra, se ela é mãe da igreja, mãe de todos os homens, fica fácil de entender que ela vai cuidar de maneira excelentíssima de todos os filhos e filhas que se aproximarem dela. E os cuidados de Nossa Senhora está sendo aqui citado, né, na visão de Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que não se encerra nela, não. Ela cuida de todos que se aproximam dela, né? Ela toma conta, ela protege de todo tipo de maldade. Mas ao proteger todos os seus filhos e filhas, Nossa Senhora ainda encaminha todos os seus protegidos ao seu Filho Jesus. Ela não fica com todos para ela. Ela leva, ela protege e depois leva, apresentando cada um de nós, como diz Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, a Santíssima Trindade. Isso é importante para todos nós tomarmos consciência de como deve ser a verdadeira devoção que nós praticamos à Virgem Santíssima, né? E aqui também já entra um pouquinho daquela visão, né, do culto que nós oferecemos à Virgem Maria, né? Que também vai ser o caso da nossa investigação nesse momento, né? O culto sobre latria, dulia e hiperdulia. Latria é o culto de adoração que nós oferecemos a Deus unitrino. Dulia é o culto de veneração que nós oferecemos aos santos e santas que amaram a Deus. Hiperdulia é o culto que nós oferecemos à Virgem Maria, porque ela está abaixo da Santíssima Trindade e acima de todos os santos e santas e anjos do céu. Mas como bem disse, né, isso não é objeto de investigação agora. Depois, numa próxima aula. Mas note agora que a informação que Padre Reginaldo Garrigou Lagrange oferece para nós é que se nós caminharmos de maneira concisa e precisa a devoção da Virgem Maria, vai nos render muitos frutos numa verdadeira consagração. E aí ele diz, né, que alguns frutos desta consagração está aqui, né, mencionado, citando, né, de novo o tratado da verdadeira devoção, né? E aí ele diz assim, frutos, esta devoção, né, nos consagra inteiramente ao serviço de Deus, nos faz imitar o exemplo dado por Jesus, que quis ser submisso à sua Santa Mãe. Olha que exemplo fabuloso, magnífico, né? Por quê, né? Penso eu que de fato agora eu vou encerrar esse pequeno pedacinho aqui, essa pequena parte, mas devemos pensar um pouco sobre esse exemplo que é citado. Se diz então que o próprio menino Jesus, o próprio Filho de Deus, era submisso à sua Santíssima Mãe, né? E aqui nós podemos podemos ler textualmente o texto sagrado, o qual é citado no livro em questão, né? Capítulo 2, versos 51 de São Lucas, tá? Então, fala-se aqui a respeito da perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Aliás, né, este título é um dos mistérios que nós rezamos quando ali nos dedicamos à devoção ao Santo Rosário, né? A perda e o reencontro do menino Jesus é o quinto mistério gozoso que nós rezamos, né? Então, ele é bíblico, né? Está aqui. Então, se diz assim, né? Versículo 51 do capítulo 2 de São Lucas, diz assim: desceu então com eles para Nazaré o menino Jesus. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Olha que coisa interessante. O Filho de Deus
sabendo de fato, né? Com 12 anos ali diante dos doutores e mestres da lei, é quando José e Maria encontram ele, né? Que ele estava perdido naquele cenário. Uma das frases de Jesus é essa. Vou voltar aqui um versículo anterior. Quando José e Maria encontram e estão assustados porque não encontravam o menino Jesus. Então o menino Jesus diz assim, tanto para a mãe como para o pai putativo dele, São José, que é o pai adotivo. Diz assim: não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, né, Maria e José, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Olha, então naquele cenário já se diz que o menino Jesus com 12 anos já tinha grande consciência do que ele deveria ser. Qual que era a missão dele? Só que mesmo tomando consciência da grandiosa missão dele, São Lucas aponta no versículo 51. Ele voltou para casa com seus pais e era submisso a eles. E aí no finalzinho, mais uma informação preciosa. Primeira submissão, o menino Jesus é submisso à Virgem Maria e a São José. E aí a informação final. E então Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A submissão à Virgem Maria. Este verdadeiro relacionamento que os filhos de Nossa Senhora devem ter com ela. Vai nos trazer grandiosos frutos, o que ensina o padre Reginaldo Garrigou Lagrange. Um desses frutos é aquele o qual nós estamos vendo acontecer na vida do próprio menino Jesus. Quais frutos? Ele crescia. Como que ele crescia? Não de maneira desordenada. Ele não crescia de maneira desequilibrada interiormente. Se diz o Evangelho, ele crescia em estatura, no seu crescimento biológico, corporal. Ele crescia em graça, recebia a graça de Deus. Ele crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Aqui está, preciosos frutos, quando de fato nos aproximamos da Virgem Maria, da Mãe de Deus e Nossa Mãe, com uma verdadeira e autêntica devoção. Nós vamos dar uma pequena encerrada, né, nestas aulas sobre a devoção à Virgem Maria, tá? Lembrando que nós relacionamos a devoção à Virgem Maria com aquele momento de sua gestualidade, de entregar o menino Jesus, né, e colocá-lo numa manjedoura, né, como uma espécie de sacrifício antecipado para que a humanidade seja salva de seus pecados, né? Penso eu que agora sim nós vamos dar uma paradinha nesta aula sobre esta devoção, mas achei bastante conveniente se aproximar desta atitude sacrificial da Virgem Maria para aprendermos um pouquinho mais sobre a devoção à Nossa Senhora. E agora na próxima aula nós vamos continuar o nosso percurso a respeito do nascimento do Verbo de Deus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? É o que nós estamos estudando um pouquinho, mas esse versículo bíblico é de São João. Estamos estudando um pouquinho São Lucas, capítulo 2, versos 1 até o verso 20, tá? Por enquanto. Depois vamos para os próximos. Muito obrigado você que está nos acompanhando neste curso, nessas aulas. Sempre eu lhe peço e lhe recordo. Se esse curso está fazendo bem a você, continue a divulgá-lo. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.